vai falar um pouco sobre o divertissement. Está dentro aqui dessa vibe de Nietzsche. Por que vamos às festas? Por que vamos à igreja? Por que a gente vem estudar? Por que a gente vai trabalhar? Vem, no meu caso. Entende? Por que saímos de casa? Diga aí. Por que inventamos profissões, inventamos crenças, né? Inventamos tanto deuses como trabalho. Tudo é invenção. Por quê? Segundo Nietzsche, para justificar o seu mal. Para Pascal, para não morrermos de tédio dentro de casa. Percebe? Como seria o tempo da filosofia sem o tempo, né? Tem que ver esse ócio, né? Porque o próprio filosofar não é um ócio, seria um ócio no sentido de contraposição de um trabalho, né? Laboral, mecânico do corpo, né? Mas o exercício do filosofar não deixa de ser um trabalho. Quando você estuda, não sei se já aconteceu com vocês, eu me sinto muito cansado quando eu me esforço para ler um texto e compreender, né? Principalmente em Kant, né? Vai fazer uma prova, né, de concurso e tal, você sai exausto, tanto pelo tempo, né? Você está lá sentado, sem fazer nada. Só. Sim, sim. Sim, tudo bem. Não, com certeza, era o ócio, né? E eram os caras ricos, todos eram, né? Eram bem de vida, né? Para poder filosofar tinha que ter uma certa folga, né? Nesse sentido, sim. Muito bem. Então, de igual modo, os filósofos morais da Grécia imaginaram depois os olhos do Deus a observar a luta moral, né? Mais embaixo. O heroísmo e o auto-suplício do virtuoso, o Hércules do dever, estava sobre um palco e sabia disso. A virtude sem testemunhas era algo impensável para esse povo de Atenas. Ponto 8. Eu não sei quantos tem aqui, deixa eu ver. A gente vai ter que dar um salto grande para poder terminar hoje. Oi? Que horas são aí, por favor? Ah, não vai dar não. Deixa eu ver aqui. Vai para o 10 lá. Aumentando o poder de uma comunidade, ela não mais atribui tanta importância aos desvios do indivíduo, porque eles já não podem ser considerados tão subversivos e perigosos para a existência do todo. Malfeitor não é mais privado da paz, expulso, a ira coletiva já não pode se descarregar livremente sobre ele. Mais embaixo, o acerto com a vítima, as vítimas imediatas da ofensa, o esforço de circunscrever o caso e evitar maior participação e inquietação, as tentativas de achar equivalentes e acomodar a questão, certo? Esse é pequeno. O 11. Agora uma palavra negativa sobre as tentativas recentes de buscar a origem da justiça num terreno bem diverso, o do ressentimento. Antes direi no ouvido dos psicólogos, supondo que desejem algum dia estudar de perto o ressentimento. Hoje esta planta floresce do modo mais esplêndido entre os anarquistas e antissemitas. Aliás, onde sempre floresceu na sombra, como a violeta, embora com outro cheiro. E como do que é igual, sempre brotarão iguais. Não surpreende ver surgir, precisamente desses círculos, tentativas como já houve bastantes, de sacralizar a vingança sob o nome de justiça. Qualquer levante, qualquer ato reacionário é um ato de ressentimento. Por isso que é difícil a gente entender Nietzsche se ele realmente foi contra a religião, se ele realmente foi contra a ciência,
se ele realmente foi contra as ideologias políticas, entende? Se ele se posicionar contra qualquer uma instância, né, social, de poder, ideológico, de filosofia, contra o próprio Kant, percebe? A forma dele escrever, muitas vezes, você pode te levar a uma má interpretação de Nietzsche. Porque se ele se colocar contrário, ele vai estar sendo ele próprio um recém-tido. Está entendendo como ele é avesso, né? Ele é complicado nesse sentido. Será que ele está realmente condenando? Ou ele está a todo tempo mostrando os pontos negativos para guiar para um ponto positivo? Entende? Então, esse notar as falhas não quer dizer que ele próprio não quisesse, fosse realmente ressentido com essas instâncias. Percebe? Na leitura que tenho, vai mais ou menos por aí. Porque se ele colocasse contra o cristianismo, contra Deus, contra qualquer Deus, contra todas as políticas, né, ele vai estar sendo um ressentido. Como superar isso? Né? Então esse livro está justamente demonstrando o problema, né? Ele traz o problema à tona e vai buscar uma solução, né? Ele vai estabelecer também, apontar um norte, né? Um mecanismo de escape. Ainda uma palavra sobre a origem e a finalidade do castigo. Dois problemas distintos, ou que se deveria distinguir, infelizmente se costuma conduzir. Como procederam, neste caso, os genealogistas da moral? De modo ingênuo, como sempre, né? Que ele vai tratar um pouco sobre aqueles que pensaram anteriormente sobre esses pontos, assim, mas que não viram a coisa como ele está vendo. Vai até o 15, nesse moído, citando exemplos de outros autores, blá blá blá. Neste ponto já não posso me furtar a oferecer uma primeira provisória expressão da minha hipótese sobre a origem da má consciência, do sentimento de culpa, desse peso da consciência que a gente sente diante dos atos, né? Não é fácil apresentar, e ela necessita ser longamente pensada, pesada, ponderada, né? Então veja que ele mesmo coloca esses conceitos. Tenha calma, entenda o que eu estou dizendo, né? Vejo a má consciência como uma profunda doença que o homem deve de contrair sob a pressão da mais radical das mudanças que viveu. A mudança que sobreveio quando ele se viu definitivamente encerrado no âmbito da sociedade e da paz. Quando você está inserido na sociedade, inevitavelmente você vai sentir, uma hora ou outra, culpado. Como sair da sociedade? Como ser um indivíduo no mundo sem estar no mundo? Difícil, né? E a ideia é essa mesmo, é bem cristã aqui, né? Estais aqui, mas não sois daqui. Isso está implícito aqui. Ele diz, ó, você tem que ser maior do que a sociedade. Percebe? Você tem que superar todas as sociedades. Você tem que superar a história. Você tem que esquecer. Você tem que ser você. Entende? Um novo você. Uma nova você. O mesmo que deve ser suscitado aos animais aquáticos, vamos lá, meio mundo de besteira e tal. Vamos lá para o 17. Essa hipótese sobre a origem da má consciência pressupõe, em primeiro lugar, que a mudança não tem sido gradual nem voluntária e que não tenha representado um crescimento orgânico no interior de novas condições, mas uma ruptura, um salto, uma coesão, uma fatalidade inevitável contra a qual não havia luta e nem sequer ressentimento.
Em segundo lugar, que a inserção de uma população sem normas e sem freios, numa forma estável, assim como tiver início com um ato de violência, foi levada a termo somente com atos de violência. Que o mais antigo Estado, em consequência, apareceu como uma terrível tirania, uma maquinaria esmagadora e implacável, e assim conseguiu seu trabalho, até que tal matéria-prima, humana e semi-animal, ficou não só amassada e maleável, mas também dotada de uma forma. Utilizarei a palavra Estado. Está claro a que me refiro. Algum bando de bestas louras, uma raça de conquistadores e senhores, que é organizada guerreiramente, com força para organizar, sem hesitação, lança suas garras terríveis sobre uma população talvez imensamente superior em número, mas ainda informe e nômade. Desse modo começa a existir o Estado na Terra. Penso haver acabado aquele sentimento que eu fazia começar como um contrato. Quem pode dar ordem, quem pode, por natureza, é Senhor. Quem é violento em atos e gestos, quem tem a verdade com contratos, tais seres são imprevisíveis. Eles vêm como destino, sem motivo, razão, consideração, pretextos. Eles surgem como raio, de maneira demasiado terrível, repentina, persuasiva, demasiado outra, para serem sequer odiados. Sua obra consiste em instintivamente criar formas, imprimir formas. Eles são os mais involuntários e inconscientes artistas. Logo há algo novo, onde eles aparecem, uma estrutura de domínio que vive, na qual as partes e as funções foram delimitadas e relacionadas entre si, na qual não encontra lugar o que não tenha antes recebido um sentido. Percebe? Em relação ao todo. Eles não sabem o que é culpa, responsabilidade, consideração. Esses organizadores natos, eles são regidos por aquele tremendo egoísmo de artista, que nem um olhar de bronze e já se crê eternamente justificado na obra, como a mãe do filho. Os caras vêm no estado zero para fazer valer a sua afirmação. Percebe? O antes estava. Ele vem o que tinha antes. O que tinha era uma galera nômade, muita gente, cada um vivendo no seu canto. De repente chega alguém cruel, com força, inesperadamente, forçosamente, impiedosamente, agindo, fazendo tudo acontecer, né? Então digamos de certa forma, essa repentina negação de tudo que é valor, ou seja, no marco zero da formação de uma civilização. Entende? Como uma civilização é formada? Para ver todos os valores que vêm depois, toda a organizaçãozinha, todas as leizinhas, todos os contratozinhos, isso começou num estado zero, onde os caras chegaram, bagunçaram tudo. Não tinha leis, não tinha regras, não tinha nada. Você consegue a ideia de que todos são diferentes, né? Ninguém tem que ser diferente do outro. Bom, não são todos diferentes, né? Assim, essa massa que está chegando para dominar, elas já têm um prévio entendimento. Se todos entendessem-se como não iguais, né, nunca haveria a formação para chegar lá. Agora, sempre vai partir de indivíduos. Entende? A gente não nasce em sociedade. Que eu digo assim, historicamente. Né? Primeira leitura que nós temos. Que eu tenho. Né? Entende? Há indivíduos que... Houve uma proposta o seguinte. De que há determinados indivíduos que se destacam no meio. Entende? De repente um é mais forte. De repente um descobre que pode ter uma habilidade com a pedra ou com a madeira. Entende? Então ele vai ser visto ali pelo grupo como alguém de destaque.
Aí vem a questão, como é que o grupo não se junta e acaba com ele que é diferente? Ou o grupo se junta e o elege como líder. Entende? Então vem toda essa questão da formação das lideranças e do atrelamento social. Tá certo? Nunca vai chegar assim. Indivíduos que nasceram e se entendem como sociedade. Eles têm que se organizarem e eleger. Né? Não tem como. E determinados grupos, eu acredito, os mais fortes, né, vão estar dominando aí. Mas isso aí é um problema da história. Kant diz, eu não me interessa antigamente, eu quero saber da linguagem articulada para cá. Né? O que me interessa é a partir do momento em que o homem passou a escrever. Pintar a história, né, no negócio lá. Então ali já havia sociedade, né? Já havia formação, já tinha suas determinadas regras. É mais ou menos por aí. Né? Veja lá, então... É uma visão bem negativa, né? Oi? É uma visão bem negativa. Sim. Nietzsche vai dizer aqui, a questão da negativação é a afirmação. Né? Na filosofia que eu entendo é o seguinte, o ser, ele parte do não ser. Ou seja, é a negação que traz a positivação. Nietzsche vai dizer aqui nesse trabalho aqui, o que é o belo? Né? Eu perguntei uma vez aqui a vocês, foi? O que é o belo? Ele vai dizer, o que é o belo, senão a afirmação do não belo, dizendo, eu sou feio. Entende? Quem determina o belo, não é o que é belo, mas é o que é feio. É o feio, ao se achar feio, faz surgir o belo. Né? Percebe? Eu sou o que o feio fez surgir. Certo? Vocês podem fazer essa alusão aí. Tá, gente? Então, basicamente, esse 2 é isso. Ele não vai sair muito dessa relação. Lá no finalzinho, no 24, só para a gente concluir. Que horas? Muito bem. Vamos concluir aqui com esse 24, tá? Concluo com 3 interrogações. Como bem se vê. O que ocorre exatamente você está erguendo ou demolindo o ideal? Né? Veja só como ele tem consciência o tempo todo de que os seus leitores não têm consciência do que ele está dizendo, na verdade. Entende? Ele sabe, quem está me lendo, está vendo aqui um turbilhão de coisas que à primeira vista não tem nada a ver uma coisa com a outra. Uma hora eu estou elogiando, outra hora eu estou negando, uma hora eu estou erguendo, outra hora eu estou desconstruindo. Ele vai dizer, o que ocorre exatamente? Você está erguendo ou demolindo um ideal? Talvez me perguntem, mas nunca se perguntaram realmente a si mesmo quanto custou nesse mundo a construção de cada ideal? Quanta realidade teve de ser denegrida e negada? Quanta mentira teve de ser santificada? Quanta consciência transformada? Quanto Deus sacrificado? Para se erguer um santuário, é preciso antes destruir um santuário. Kant já dizia, né? Toda filosofia se ergue nas ruínas de outro. Hegel também diz isso. Né? Esta é a lei. Mostre-me um caso em que ela não foi cumprida. Nós, homens modernos, somos os herdeiros da vivissecção de consciência, de autoexperimentação de milênios. É o nosso mais longo exercício, talvez nossa vocação artística, sem dúvida, nosso refinamento, nossa perversão do gosto. Já por tempo demais o homem considerou suas propensões naturais com um olhar ruim, de tal modo que elas nele se imaginaram com a má consciência, com o peso na consciência. Uma tentativa inversa é em si possível, mas quem é forte o bastante para isso? Eita, velho, quem é forte o bastante
para trazer de volta o animal? Quem é forte o bastante para trazer de volta o instinto? Quem é forte o bastante para trazer de volta nós mesmos? Ou seja, as propensões inaturais, todas essas aspirações ao além, ao que é contrário aos sentidos, aos instintos, à natureza, ao animal, em suma, os ideais até agora vigentes, todos os ideais hostis à vida, difamadores do mundo, devem ser emanados a má consciência. Tudo aquilo que é avesso à vida é o que nos causa um sentimento de culpa. A quem se dirigir atualmente com tais esperanças e pretensões? Teríamos contra nós precisamente os homens bons e também, é claro, os cômodos, os conciliados, os vãos, os sentimentais, os cansados. O que ofende mais fundo, o que separa mais radicalmente do que deixar perceber o rigor e a elevação com que se trata a si mesmo. Por outro lado, como se mostra afável, como se mostra afetuoso o mundo, tão logo fazemos como todo mundo e nos deixamos levar como todo mundo. Como é confortável o mundo quando nos comportamos como Maria vai com as outras. Como é, apropriado o mundo quando nos deixamos levar pela onda, pela maré de todos, certo? Para aquele fim nos deixamos levar como todo mundo. Para aquele fim seria preciso uma outra espécie de espíritos, diferentes daqueles prováveis desse tempo, espíritos fortalecidos por guerras e vitórias, para os quais a conquista, o perigo e a dor se tornaram até mesmo necessidade. Seria preciso estar acostumado ao ar constante das alturas, a caminhadas invernais, ao gelo e aos cumes, em todo sentido. Seria preciso mesmo uma espécie de sublime maldade. Ele está aqui rememorando, digamos assim, de certa forma, esse soldado conquistador, esse que quer afirmar-se, o que ele passa para chegar até lá, aquele povo onde ele vai dominar. Entende? Mesmo uma espécie de sublime maldade, uma única securíssima petulância do conhecimento própria da grande saúde, seria preciso, em suma, e infelizmente, essa mesma grande saúde. Seria ela sequer possível agora? Algum dia, porém, num tempo mais forte do que esse presente murcho, inseguro de si mesmo, ele virá o homem redentor, o homem do grande amor. Não é esse que você está pensando. E do grande desprezo, o Espírito Criador, cuja força impulsora afastará sempre de toda transcendência e toda insignificância, cuja solidão será mal compreendida pelo povo, como se fosse fuga da realidade. Mas há um elogio nesse sentido. Nietzsche disse: o último cristão morreu na cruz. Aquele sim afirmou a sua vontade. Percebe? Aquele sim não teve ressentimento. Então um cara desse é contra o cristianismo, de certa forma. Tu está entendendo? Percebe? A ideia do ressentido ali é o contrário. Aquele homem lá não foi um ressentido. Ou foi? Entende? Quando será apenas a sua imersão, absorção, penetração na realidade, para que, ao retornar à luz do dia, ele possa trazer a redenção dessa realidade, sua redenção da maldição, que o ideal existente sobre ela lançou. Esse homem do futuro, que nos salvará não só do ideal vigente, como daquilo que dele forçosamente nasceria, do grande nojo, da vontade de nada do niilismo. Percebe? Nojo da vontade de nada do niilismo. Então Nietzsche é contra o niilismo. Esse toque de sino do meio-dia e da grande decisão, que torna novamente livre a vontade, que devolve à terra sua finalidade e ao homem sua esperança, esse anticristão. E antinilista, esse vencedor de Deus
e do nada. Percebe? Além do bem e do mal é ser isso. É ser vencedor de Deus e do nada. Ele tem que vir um dia. Mas que estou a dizer? Basta. Espera aí. Neste ponto não devo senão calar. Caso contrário, estaria me arrogando o que somente a um mais jovem se consente, a um mais futuro, um mais forte do que eu. Certo? Então, se colocar como vencedor acima de Deus e do nada, acima de tudo que simboliza Deus e acima de tudo que simboliza esse nada, acima de tudo e de todos. Essa é a proposta. Esse é o homem que vem, ou a mulher que vem. Esse é o ser humano ideal aqui, certo? Alguém que está acima de todo valor, de toda possibilidade do planeta Terra. Ok? Fica até a próxima, a gente encerra esse texto e nossa vida também. Só restaurarão saudades, né? Vamos lá. Ana Vitória. Andresa tá aí? Tá. Antônio Carlos. Breno. Bruna. Certo. Você quer saber o que Carlos veio? Cadê Carlos, né? Já duas consecutivas. Sobre o quê?